Do bem e do vero, capítulo da obra A Nova Jerusalém e a sua doutrina celeste, de Emanuel Swedenborg. No universo, todas as coisas que estão de acordo com a ordem divina se referem ao bem e ao vero. Não há coisa alguma no céu, nem coisa alguma no mundo, que não se refira a estes dois. E isso porque um e outro, tanto o bem como o vero, procedem do divino, de que procedem todas as coisas. Daí é evidente que nada é mais necessário ao homem do que saber o que é o bem e o que é a verdade, como um se relaciona com o outro e como um é conjunto ao outro. Mas isso é principalmente necessário ao homem da Igreja, pois assim como todas as coisas do céu se referem ao bem e ao vero, do mesmo modo também todas as coisas da Igreja, porque o bem e o vero do céu são também o bem e o vero da Igreja. É por isso que, antes de tudo, se fala aqui do bem e do vero. É segundo a ordem divina que o bem e o vero sejam conjuntos e não separados, de tal sorte que sejam um e não dois, pois procedem conjuntos do divino, e conjuntos estão no céu, e por consequência conjuntos devem estar na Igreja. A conjunção do bem e do vero chama-se no céu casamento celeste, porque neste casamento estão todos os que habitam lá. Daí vem que, na palavra, o céu é comparado a um casamento, e o Senhor é chamado noivo e marido, e o céu noiva e esposa, semelhantemente à Igreja. Se o céu e a Igreja são chamados assim, é porque os que aí estão recebem o divino bem nos veros. Toda a inteligência e toda a sabedoria que possuem os anjos vem desse casamento, e nenhuma vem do bem separado da verdade, nem da verdade separada do bem. O mesmo se dá entre os homens da Igreja. Visto que a conjunção do bem e do vero é como um casamento, torna-se evidente que o bem ama a verdade, que reciprocamente a verdade ama o bem, e que um deseja ser conjunto ao outro. O homem da Igreja, em que não há um tal amor, nem um tal desejo, não está no casamento celeste. Por consequência, não há ainda nele a Igreja, porque é a conjunção do bem e do vero que faz a Igreja. Os bens são de várias espécies. Em geral, há o bem espiritual e o bem natural, e um e outro estão conjuntos no bem moral real. Assim como são os bens, assim também são os veros, porque os veros pertencem ao bem e são as formas do bem. Como acontece com o bem e o vero, igualmente acontece pelo oposto com o mal e o falso, porque assim como no universo todas as coisas que estão de acordo com a ordem divina se referem ao bem e à verdade, do mesmo modo todas as coisas que são contra a ordem divina se referem ao mal e ao falso, pois também, assim como o bem quer estar conjunto ao vero, e reciprocamente, do mesmo modo o mal quer estar conjunto ao falso e reciprocamente. Pois ainda, assim como toda inteligência e toda sabedoria nascem da conjunção do bem e da verdade, do mesmo modo toda tolice e toda loucura nascem da conjunção do mal e do falso. A conjunção do mal e do falso é chamada casamento infernal. Pelo fato do mal e do falso serem opostos ao bem e ao vero, é evidente que a verdade não pode ser conjunta ao mal, nem o bem ao falso do mal. Se a verdade está adjunta ao mal, não é mais a verdade, mas é o falso, porque foi falsificada. E se o bem está adjunto ao falso do mal, não é mais o bem, mas é o mal, porque foi adulterado.
Todavia, o falso, que não é o falso do mal, pode ser conjunto ao bem. Quem quer que esteja no mal e, por consequência, no falso, segundo a confirmação e a vida, não pode saber o que é o bem e a verdade, porque acredita que seu mal é o bem e, por causa disso, crê que seu falso é a verdade. Mas quem quer que esteja no bem e, por consequência, na verdade, segundo a confirmação e a vida, pode saber o que é o mal e o falso. A razão disso é que todo bem e toda verdade do bem são celestes em sua essência, e se não são celestes em sua essência, ao menos são de uma origem celeste, e que todo mal e, por consequência, todo falso são infernais em sua essência, e se não são infernais em sua essência, ao menos são de uma origem infernal. Ora, tudo o que é celeste está na luz, e tudo o que é infernal está nas trevas.